Bom dia! Nossa, está terrível. E isso com certeza é problema de cabo, mas espero conseguir sobreviver com esse. Ele estava melhor no meu tablet, né? Que é estranho isso. Vou tentar botar aqui. Vai que. Eu vou tentar começar assim. Espero que vai dar certo. Então, voltamos para ter a aula de inteiros. Vamos lembrar onde a gente ficou nos inteiros. A ideia é que definimos um tipo de ordem bem interessante, que seria a ordem de divide. A gente demonstrou que ela merece o nome pré-ordem. Isso significa apenas que ela é transitiva e reflexiva. E a gente começou a ver o mundo dos inteiros dentro dos olhos dessa relação. Tem um bocado de exercício para resolver, propriedades de divisibilidade. Tudo isso considera que é resolvido, exceto se alguém perguntar, tentar resolver, não conseguiu, perguntar no Zoom e falar, ok, estou tentando demonstrar que tal propriedade, tal exercício lá de divisibilidade que não consegui demonstrar. E tem um bocado, estou avisando. Então, a coisa que quero fazer agora, depois de pegar uma primeira noção de como parecem os inteiros a partir dos olhos dessa relação, eu não tenho acesso ainda nisso, porque eu não defini ainda o que significa esse símbolo. Mas quando eu definir essa coisa, quando ganhar essa coisa, o mundo dos inteiros dentro dos olhos dessa ordem vai aparecer assim. Espero que isso ficou pelo menos claro na aula anterior. Bem, alguma dúvida? Ok. Vamos sofrer pouco com isso, espero não demais. O que eu vou definir seria o que significa conjuntos. Não conjuntos, na verdade, mas o que significa afirmar que um conjunto é fechado por alguma operação. Então, a ideia é a seguinte, eu posso começar com um exemplo, o que significaria se eu tenho um conjunto de inteiros. Alguém poderia falar, peraí, eu nem sei o que significa conjunto. E tem várias maneiras de responder aqui. Uma que seria, ninguém sabe, mas em algum sentido posso considerar que a palavra conjunto é uma noção primitiva. É quando você trabalha com fundamentos baseados nas teorias dos conjuntos, começa com essa coisa como primitiva. Não é o caso na maneira que a gente está trabalhando. Eu vou escrever aqui que o A tem esse tipo. E eu vou entender isso no meu coração, que o A é um conjunto de inteiros. O tipo dele é isso, conjunto de inteiros. A partir disso, quero alguém já falar para mim o que ele acha que seria o tipo dessa coisa aqui. Quero ver mãos. A resposta é inferível a partir do que eu acabei de falar. Então, se eu olhar aqui, e se eu entendi qualquer coisa que tenha a ver com inferência de tipos até agora, sofrendo sei lá quantas semanas dessa disciplina, eu deveria ser capaz de inferir qual o tipo desse símbolo, mesmo que é a primeira vez que estou vendo esse símbolo na minha vida. Quero opiniões e ideias. Mãos. Minha pergunta é, qual o tipo aqui? E eu não quero alguém roubar, sei lá, blá, blá, ou ver em algum outro canto, quer alguém falar, peraí, pelo fato... Então, a resposta deveria ser a mesma se eu tivesse escrito aqui... blurg de int, e aqui perguntar qual o tipo de blurg. Ok? Então, esquecem, se você já tem uma noção sobre esse set, a resposta deveria ser inferível apenas a partir do fato que eu escrevi isso. Ok, umas mãos descerão depois do que eu falei. Justo, vamos ver. Mais mãos. Quem não falou nos últimos 5 dias? Ninguém? Ok, ninguém. Ok. Quem não falou na última aula? Rafaela? Isso sim. Como é? Quem concorda? Mãos. Quem botaria type lá? Quem discorda? Mãos. Ok. Tem mais ou menos a mesma quantidade. Então, a primeira resposta aqui é type. Daqueles que discordam, de fato a resposta é errada. Daqueles que discordam, quem pode mostrar qual é o problema? Não quero ouvir resposta do sentido de a resposta certa não era essa, a resposta certa é aquela.
Tá? Eu quero saber por que isso tem type error. Se eu responder assim. Só tenho uma mão agora para defender esse ataque. João Davi. Não, tu está respondendo de maneira errada. Você está falando qual seria a resposta certa. Esclarecer que não quero isso. Quero saber qual é o problema com isso. Se alguém botar isso, onde que eu type error? Isso eu quero ver. E depois vamos descobrir qual a resposta certa que João Davi quer falar. Mike. Porque type você coloca o int na frente dele. Ok. Então, muito bem. Aqui eu tenho um type error. Se eu considerar que o tipo do set era type, ok? O que está acontecendo aqui? O set está sendo aplicado em algo. Então, já sei que o tipo de set, a partir desse fato aqui, a partir que o set aparece na parte esquerda de uma aplicação, eu já sei desenhar algo aqui. O que eu sei desenhar? Alguém? Luiz Felipe. O que eu sei desenhar a partir do momento que eu vou ver isso? Escutem minhas perguntas. Enzo. Que ele vai esperar um int. Não, peraí. Vou repetir minha pergunta. Já tenho duas respostas que responderam a outra pergunta. A partir do momento que eu vou ver isso, só isso, nada mais. Eu tenho set e tenho um buraco. A partir desse momento, eu consigo desenhar algo aqui. O que eu consigo desenhar, Pedro? Uma seta, nada mais. Okay? Pelo fato que está sendo aplicado em algo, eu sei que essa coisa, no final das contas, espera algo e retorna algo. Então, a única coisa que eu posso desenhar nesse momento, vou enfatizar isso de alguma maneira, não sei como, vou botar esse aqui. Vou botar esse aqui amarelo. Olhando só a coisa amarela, eu já sei que aqui precisa uma seta. E agora, obviamente, isso não é um tipo, ok? É uma tipagem. Preciso saber qual tipo é a entrada, qual tipo é a saída. Onde vou olhar para decidir qual é essa resposta aqui? Mãos. Carlos? Isso, fala, Carlos. Onde que eu vou olhar? Atenção à minha pergunta. Onde que eu vou olhar para descobrir qual é a resposta aqui? Sim. No argumento em que a função está. Obrigado. Eu vou olhar aqui. Vou falar, peraí, que tipo de argumento foi fornecido lá? Qual o tipo do int? Type, muito bem. Então, olhando para cá, ok, parece que isso vai dar certo. Eu tenho o suficiente cores, eu acho. Olhando para cá, eu descubro que aqui, na verdade, é type. E onde eu preciso olhar para descobrir qual a resposta na outra pergunta que está faltando ainda responder? Mãos de novo, isso é talvez mais complicado. Eduardo. Você tem que olhar. Tem uns 2 pontos antes dele. Ok, nesse contexto aqui, apareceu depois de 2 pontinhos. E depois de 2 pontinhos aparece que tipo de coisas? Types. Então, olhando aqui, não sei como. Ok, vou usar. Não sei o que vou usar. Pronto, vou botar isso assim. Olhando nessa parte toda, eu consigo inferir. Desculpa, não nessa, porque esqueci a coisa critical aqui, que é exatamente o que Eduardo. Os 2 pontinhos, tá? Ele apareceu aqui dentro. Então, agora posso inferir que isso é um type. Ok? Faz sentido para todos? A primeira resposta da Rafaela é o padrão, porque a gente pensa, conjunto é um tipo de coisas. Agora a gente está vendo que, na verdade, se eu quero tomar cuidado, não posso considerar que a sua palavra conjunto descreve um tipo, preciso falar conjunto de que tipo de habitantes. Certo? E outro tipo falar conjunto de pessoas, outro tipo falar conjunto de inteiros, outro tipo falar conjunto de conjuntos de inteiros. E se eu quiser comparar um conjunto de pessoas com um conjunto de inteiros, o que eu vou receber na cara? Type error. Por quê? Porque eu vou ter aqui, sei lá, o Thanos, sei lá, e o Enzo, e aqui vou ter o 3 e o 7, e eu vou, para comparar isso com igualdades, preciso saber qual é o tipo invisível aqui. E esse argumento, se eu olhar na parte esquerda, vou pensar, estou comparando que tipo de coisas? Set de person. Mas se eu olhar nessa coisa, estou comparando que tipo de coisas? Set de, sei lá, inteiros, vamos dizer. Então, como não tem uma maneira para casar esse alfa com um tipo, essa coisa não é que é falsa, ela é um lixo, não significa nada. Essa coisa não significa nada. Ok? Faz sentido para todos? Cuidado, porque dependendo de qual maneira que você está fundamentado a tua matemática,
pode acabar sendo que o set é um type genérico lá, e você tem conjuntos como são chamados sei lá, não homogênicos? Não. Enfim, a palavra é grega, mas não sei como ficou em português. Enfim, entendemos essa ideia. Então, nossos conjuntos são arrumadamente bem tipados e não existe tipo conjunto. O set está esperando um conjunto para ele virar... está esperando um tipo para ele virar um tipo. Vamos lá, sim. Essa notação que a gente escreveu agora, ela não permite só a existência de um elemento dentro desse conjunto? Está falando habitante do tipo de conjunto? Isso. A gente só consegue receber um type aí, no caso, um conjunto de um elemento. Não, peraí. O argumento do set aqui foi o quê? Foi o tipo int. Não foi um int, foi o tipo int. E essa coisa virou o quê? Um novo tipo. Qual o tipo? O tipo cujos membros... Vamos ver uns exemplos de habitantes do set de int. Seria... vamos lá. Seria o que a gente pode escrever assim. Espero que essa notação é conhecida por todos. Essa coisa aqui é um habitante de qual tipo? Não set. Toda essa conversa... Garganta morreu para entender que isso não é um set. Isso é um set de int, ok? Enquanto se eu botasse lá pessoas, vai ser set de pessoas. Se eu escrever isso aqui, quero ver mãos para essa resposta. Mãos. Ih, tem mãos, olha aí. Quem não falou hoje? Agora deve ter algumas mãos. Esqueci teu nome. Como é? Maria, sim, pode falar. Está falando isso? Um segundo. Se fosse essa coisa aqui, significa que essa, no final das contas, é ok, não é uma função, não, mas não é. Acho que você, na tua cabeça, tinha a palavra certa, mas você falou a palavra errada, que era o para. Seria o que aqui? Set? Não? Set de int, sim. A gente pronuncia isso. Set de int, certo? Ok? Não sei quem queria dar essa resposta. Essa é a resposta certa. Alguém queria dar outra resposta e assumir isso? Sim, Marcos, o que você ia falar? Eu ia dizer set int, cross set int para set. Vamos lá. O tipo que você descreveu, set int cross set de int para... O que você falou? Set de quê? Set de quê? Conjunto de conjuntos. De quê? Int. Ok, então seria set de int. Agora sim, agora compilou o que você está falando. Eu espero que eu vou ganhar acesso. Pronto. Quais são os habitantes desse tipo? Que tipo de coisa são? Quem ganhou a briga? Isso ou isso? Não, a briga quem ganhou é esse cara aqui, porque a precedência dos... desculpa, ok. A briga de quem vai ficar com isso, tu tem razão, é o cross. Então significa que a briga de quem vai acabar sendo esse tipo, já que as parênteses aqui, esse tipo é o quê? É uma seta. Você falou set ou seta? Eu escutei set. Eu perguntei, no final das contas, os habitantes dessa coisa são que tipo de coisas? Eu acho que você falou set. Mas que tipo de coisas são? Ok, você pode falar esse tipo de coisa. Como chamamos esse tipo de coisas? Sim, os habitantes desse tipo são o quê? Para decidir, você precisa ver qual o principal conectivo aqui. No final das contas, isso é uma seta. Então, isso significa que os habitantes aqui são funções. De onde para onde? Essas funções pegam parzinhos de conjuntos de inteiros e fornecem conjuntos de inteiros. Se fosse essa tipagem aqui, significaria que eu poderia pegar esse cara, que você está falando para mim que é uma função que pega dois conjuntos de inteiros e construa algo, e nesse cara aqui aplicar, sei lá, os meus argumentos favoritos, que seria esse parzinho, o 37, singleton 5. Espero que é meio óbvio que essa coisa aqui não ia compilar, não funcionar nada. Essa coisa aqui não é uma função. É um conjunto de que tipo de coisas? De conjuntos de que tipo de coisas? De inteiros. Tipagem certa é essa aqui. Faz sentido? Estamos aqui? Ok.
Pronto, então eu preciso apagar nesse título aqui, essa porque por enquanto eu só falei essa ideia de conjuntos. Mas falar qual é o tipo de set não significa que alguém vai sair aqui sabendo o que significa set. Sabe qual é o tipo? Então set é uma coisa de tipo para tipo. Então eu sei que o set de int é um tipo, eu sei que o set de int é um tipo, eu sei que o set de, sei lá, funções de int para int também é um tipo, beleza, mas como parecem os habitantes dele? E a gente vai considerar aqui que quando eu falo set de alfa, isso é apenas um sinônimo, açúcar sintático, para um tipo que eu já conheço. Alguém pode imaginar qual seria esse tipo? Estou procurando agora como que poderia definir isso. Usando as coisas que eu já conheço nessa disciplina. Então, para mim agora, quando eu falo set de alfa, não vai acabar sendo um tipo primitivo, vai acabar sendo apenas um apelido para algo que eu já conheço. Antes de responder a parte direita de qualquer equação, qualquer definição, preciso ter certeza que estou entendendo em qual tipo é a coisa que estou definindo. Qual o tipo dessa coisa aqui? Mãos. Eu falo isso 8 vezes, mas vamos lá, mãos ainda. Mãos. Luiz Carlos, isso. Não. Vamos lá. Caiu na pegadinha contrária. Normalmente eu pergunto qual é o tipo disso, a pessoa fala type, a resposta certa é o quê? Type para type. Mas agora eu botei o set que recebeu o argumento alfa. Supondo que isso compilou, ou seja, supondo que o alfa de fato é um type. Então, Luiz Carlos, qual é o tipo dessa coisa? Type. Ok? Então, a coisa que preciso escrever aqui, não pode ter outro tipo, precisa ser um type. Então, estou procurando aqui qual vai acabar sendo esse type que eu já conheço, que vai, na verdade, acabar sendo apenas a definição disso. Então, essa parte aqui vai acabar sendo apenas um apelido para isso. Dependendo de como você visualiza a situação, às vezes você vai usar esse apelido, às vezes você vai usar o nome oficial. Tem uma ideia só? Duas? Fale, sim. Seria alfa? Aqui, sim? Ok, se eu falar isso, tem um problema, porque quem é alfa? Não faz sentido falar que para qualquer alfa, eu vou introduzir o apelido do alfa para ser set de alfa. Por exemplo, se eu escolher o alfa int, você ia falar para mim, então, em vez de escrever int, você ganha essa abreviação também. Você pode usar set de int, em vez de int. Isso não seria muito útil, certo? Porque eu teria uma abreviação, além de ser mais longa, completamente sinônimo com uma coisa que eu poderia usar só int. Outra ideia, Enzo? Alfa para alfa começa a fazer sentido porque pelo menos abrevia algo mais complexo, mas nesse caso significa se essa fosse a minha definição, o pessoal que ia falar set de int, isso significaria o quê? Seguindo essa ideia. Int para int. E agora é difícil visualizar isso como conjunto de inteiros, dado que isso é uma função de inteiros para inteiros. Então preciso botar aqui algo que está de acordo com as intuições e as noções que tenho desde criança quando eu falei, conjunto de inteiros. Então é esse cara aqui, vamos dizer assim, ou esse cara aqui. Como poderia representar ele? Eduardo? Quer dizer, int cross int cross int cross int. 4 ints? São 3. Int, cross int? Então... Não, novamente não. Então, para você, conjunto de inteiros significaria uma tripla de inteiros. Mas esse cara aqui, então, nem seria conjunto de inteiros, porque não é uma tripla de inteiros. Inclusive, nem esse cara é uma tripla de inteiros. A tripla tem sempre o primeiro componente, o segundo componente e o terceiro componente. Esse cara não tem primeiro, segundo, terceiro componente. Eu acho que isso é visto em matemática elementar? Ou não? É para ser, ok. O conjunto, você não pode perguntar quem é teu primeiro membro. Não faz ideia nenhuma o que significa primeiro. A única coisa que você pode perguntar um conjunto de tipo set de alfa, um conjunto de habitantes do tipo alfa, é soltar para ele habitantes do tipo de alfa e ele falar de boas ou não de boas. É a única pergunta que você tem para o conjunto fazer é essa. Clécio? Alfa para type.
Estamos aproximando, inclusive, se eu fosse Lina aqui, até talvez aceitaria isso, mas se a gente usa outra maneira para descrever essa ideia, seria o quê, Pedro? Então, alfa para 7 é alfa para type. Grandíssimo problema, porque você está querendo abreviar algo que inclui a própria palavra set, ok? A resposta aqui seria alfa para prop. Qual a ideia? Como eu posso visualizar esse conjunto aqui? Vocês vão ver qual é. Como uma coisa que recebe o quê? Inteiros e vira uma proposição. Se eu dar para ele o inteiro 5, ele vai falar o quê? Vai falar não. E se eu vou dar para ele o 12, ele vai falar, beleza, eu aceito. Certo? Então, efetivamente, posso identificar os conjuntos nessa ideia para ser um apelido de alfa para prop. Ok? Então, qual a propriedade? A propriedade de pertencer ao conjunto que eu estou pensando. Ok. Então, assim que você tem qualquer coisa desse tipo, qualquer predicado no tipo alfa, por exemplo, o alfa é par. Você pode ver essa coisa como um conjunto. Qual vai acabar sendo esse conjunto? O conjunto dos pares. Eu posso ver ele como conjunto, ou posso ver ele como um predicado. Faz sentido essa dupla interpretação desse conceito? Ok. Eu acho que tenho tudo que eu preciso para começar essa ideia. Quero falar então o que significaria que um conjunto é operação fechado. E vou começar com um exemplo de inteiros, onde eu vou falar... vou acabar descobrindo o que é, sim. Estou com uma dúvida em relação a como você justifica por uma lei de informação. Por exemplo, a gente vai ter um X que vai ser pertencente aos reais, estou falando assim, matemática. Assim. A gente tem um X pertencente aos reais, tal que X seja tal função, tem tal propriedade. Como é que eu... Peraí, acho que toda essa coisa vai acabar sendo mostrada usando conjuntos. Por enquanto não usei nenhum conjunto, certo? Então, ainda nessa conversa de conjuntos, preciso introduzir esse símbolo, que acho que todo mundo viu, é uma letra grega, um epsilon, mas enfim, não pensamos isso como letra grega. A ideia é, queria perguntar qual é o tipo que vocês acham que essa coisa tem. Alguém que nunca viu esse símbolozinho na vida? Matemática elementar isso aparece, certo? Não é apenas para aparecer, apareceu de fato, né? Ok, agora que estamos se preocupando com tipos, a pergunta é: se você já viu isso, provavelmente você viu isso em forma infixa entre duas coisas. Eu espero que sim. E a pergunta é, então ele tem um tipo, e a pergunta é qual é o tipo dele? Ok, tem mãos. William, né? Sim, fale. Eu acho que seria alfa cross alfa para prop. Vamos lá. Alfa, cross alfa, para prop. No final das contas, qual a raça desse tipo? Vamos chamar assim de raça também. Entendeu minha pergunta ou não? As raças de tipo seriam, nesse caso, duas opções. Você tem aqui, seria, sei lá, um cross ou uma seta. Isso é o quê? É um cross ou uma seta? Uma seta, porque aqui tem essas invisíveis parênteses, certo? Então você está falando que essa coisa precisa receber duas coisinhas do tipo alfa para virar uma proposição. Quem concorda? Quem ia responder a mesma coisa? Só 4, 5. Ok. Vamos pegar... Tem alguma restrição nesse alfa que você está considerando, todos apoiando o William? Ou pode ser qualquer alfa mesmo? A pergunta é para o William, que é o líder aqui. Mas nesse caso você falava que é inteiros. Mas a pergunta é, posso botar pessoas lá também ou não? Esse alfa, sim, porque se é para você pensar que esse alfa significa inteiro, não faz sentido você usar uma variável que vai indicar para mim que isso serve para qualquer tipo alfa. Quando a gente usa variáveis livres assim, a ideia é, para qualquer tipo alfa, essa coisa pode assumir esse tipo. Então, se você está pensando em inteiros, você deveria escrever aqui, você pega int, cross int, e vira uma prop. Mas não podia ser tipo naturais ou reais também, no lugar do inteiro? Ok, muito bem. Então você está começando a voltar para defender que na verdade não é algo especial dos inteiros, é algo de qualquer tipo, ou não? Porque de pessoas não posso ter um conjunto de pessoas?
Então, vamos voltar então na inicial opinião, que pode ser qualquer alfa. Escolhe teu alfa favorito, inteiros, então vai acabar podendo ser tipado assim. Se outra pessoa tem o tipo favorito da pessoa, se acabar sendo person, cross person, para prop. Qual a briga com essa ideia? Nenhuma dessas coisas serve aqui. Temos type error. Milena? Muito bem. Se eu tipar assim, significa que eu poderia escrever isso. 3 pertence ao 5. Cuidado. Essa coisa não é que ela é falsa. Se fosse falsa, alguém fala, eu vou demonstrar que o 3 não pertence ao 5. Quando você trabalha de uma maneira bem tipada, esse é um lixo. Não tem significado, tem type error, porque exatamente o que a Milena falou, a tipagem certa aqui é a parte esquerda e a parte direita desse simbolizinho não é o mesmo tipo da coisa. A parte esquerda, de fato, pode pegar qualquer tipo alfa que você quer botar lá. Mas a parte direita vai precisar ser o quê? Um set do tipo que você botou na esquerda. Então a tipagem certa aqui seria essa. Faz sentido? Agora para todos? Essa é a tipagem certa do... É dúvida ou... É dúvida. Dúvida, pode falar. Então, se a gente trocasse o set de alfa por set de beta, não ia nem compilar, né? Exatamente. Se você escrever assim, significa que você permitiria o usuário escolher aqui, sei lá, o 3 e possivelmente trocar a ideia de que seria isso. Aqui botar, sei lá, conjunto de pessoas e isso é type error. Você ia tipar de uma maneira errada, ok? Só que tem um porém. Isso significa que, na verdade, não é apenas um pertence aqui que a gente está falando, é exatamente da mesma maneira que a gente não tem uma igualdade. Lembrem que a igualdade é parametrizada para qualquer alfazinho, tem uma coisa invisível lá. Essa coisa aqui, a igualdade, tem tipo, vamos lembrar qual é o tipo dela? Alguém? Mãos? Mais mãos? Alguém que não falou hoje? Pedro. Seria alfa iguais alfa. Exatamente. A resposta errada antiga é a resposta certa aqui. Ok? Isso significa, então, no final das contas, que não tenho uma relação binária num certo tipo alfa, mas para qualquer alfa eu tenho acesso nessa relação. Eu tenho a igualdade entre inteiros, a igualdade entre conjuntos de inteiros, blá blá blá. E isso significa, na verdade, que todo esse tempo aqui também tem algo invisível. Um alfazinho invisível. Ok? Então, a relação de pertencer em conjuntos de tipo alfa. E essa relação de pertencer em conjuntos de tipo alfa precisa uma cara do tipo alfa, um conjunto de coisas de tipo alfa, para ela virar uma proposição. Então, quando vou escrever, por exemplo, essa coisa aqui, sei lá, vou escrever aqui o conjunto dos inteiros que denotamos assim, ou quando eu vou escrever isso, tem algo implícito aqui. Qual é a coisa implícita aqui e aqui? Mãos? Rafael? Não, Bruno. É Bruno? Sim. Int. Tu falou o inteiro, né? Ok, o tipo int, certo? Ok. Aqui então quem aqui gostaria de dar a resposta set de int? Seria errado, ok? O que a gente botou aqui, prestem atenção, é o alfa, onde o primeiro argumento precisa ter esse tipo e o segundo argumento precisa ser set de alfa. Então aqui, nos dois exemplos que escrevi, aqui seria int, enquanto se eu escrever algo do tipo, sei lá, essa coisa aqui pertence, acho que não avisei esse semestre com vocês, as primeiras vezes que eu estou escrevendo chaves, eu escrevo assim, tudo bonitinho, né? Depois vira essa bagunça, e vocês vão precisar que essa coisa aqui é uma chave e essa é uma chave também, ok? Não recomendo fazer, mas, enfim, é costume. Então, esse pertence, eu vou escrever aqui, ou sei lá, 7, 12, 8, e aí o singleton 5. E a pergunta é o que é implícito aqui para essa coisa type checker. Quem não falou hoje?
Ninguém. Ah, sim, Mateus, fala aí. Não, é Marcos? Foi Marcos, né? O quê? Minha pergunta é, o que você vai escrever aqui? Seria 7. Set int, muito bem. O que significa vendo lá que isso é um set int? Eu sei que a coisa na parte esquerda é uma coisa dessas, de fato um set int, e a coisa na parte direita é um conjunto dessas coisas, e de fato é. Okay? Cuidado, estou fazendo essas coisas aqui perguntando se elas type checkam, certo? Essa coisa acontece que é válida, além de significar algo, essa é inválida. Ela significa algo, é isso que me importa agora. Não acontece que o 3 faz parte desse conjuntinho. Espero que entendamos essa ideia, ok? Justo? Bem. Agora, a última coisa que eu preciso falar de conjuntos é... Porque se essa coisa é para ser uma prop, significa que vai aparecer nos meus dados coisas como essas. Sei lá, um X pertence a um certo conjunto A. Ou no meu alvo, vou precisar mostrar que o X pertence a um certo conjunto A. E se eu não sei o que significam essas pertenças lá, eu deveria saber como atacar e como usar uma nova coisa. Mas não é assim. Então, essas coisas, na verdade, vão acabar sendo traduzidas para significar coisas que eu já conheço. Então, quando é que eu tenho direito para falar que eu defini um conjunto A? Ou quando é que eu tenho direito para falar eu sei qual é o conjunto A que ele está falando? Eu tenho esse direito se eu sei traduzir o que significa pertencer nesse conjunto. Isso é bem importante para entender, é bem fundamental. Então, se eu não sei traduzir essa afirmação aqui para qualquer X do tipo certo, onde vou olhar para qual é o tipo certo desse X? Está aqui. Ok? Se eu sei traduzir essa coisa para qualquer habitante do tipo alfa, eu posso falar eu sei qual é o conjunto A. Porque eu sei traduzir o que significa pertencer a ele. Brigas. Para uns isso pode parecer completamente trivial, como se estou falando 1 mais 1 igual a 2, não sei. Não é trivial, nem 1 mais 1 igual a 2 é trivial, tá? Precisamos se perguntar sobre essas coisas. Então, cada vez que vou ter isso nos meus dados, eu preciso ver o que isso significa olhando a definição do A. Então, como eu defino conjuntos? Primeiramente, preciso falar que tipo de coisa é a coisa que estou definindo, como sempre. Não vou definir nada se eu não começar a falar qual é o tipo da coisa que eu vou definir. Então, se eu quero definir um conjunto, eu posso falar algo desse tipo aqui. Seja A. Vou escolher o nome da coisa que estou definindo, vai ser A, que é do tipo, sei lá, set de alfa. Definido, tela. E aqui preciso escrever a tradução. Preciso falar para o meu leitor como que vai traduzir qualquer a afirmação que o arbitrário bichinho pertence nesse conjunto. Então, vou falar o arbitrário bichinho aqui, vou denotar por A. O A pertence ao A. Se estou definindo o que isso significa. Blá, blá, blá. E aqui na parte direita, vou precisar escrever que tipo de coisa. Para responder nisso, cuidado, preciso saber que tipo de coisa é essa. Que tipo de coisa é essa? Mãos. Ok, prop, é uma proposição. Okay? Então aqui preciso escrever uma proposição. Ok? Provavelmente essa proposição vai ser o quê? Um phi de A. Onde meu leitor entende a maneira que eu vou descrever essa proposição. Justo? Justo. Outra maneira, notação que vocês conhecem para descrever conjuntos, é exatamente essa aqui. Escrever A, está sendo definido para ser igual a, e essa notação é muito comum e muito utilizada, chamada set builder, e eu vou introduzir agora. O conjunto de todos os, sei lá, xinhos ou azinhos, pode ser azinhos, azinhos de tipo alfa, tais que... E aqui eu vou escrever o filtro. Quem é que vai acabar entrando? De todos os habitantes do meu tipo, quem vai acabar sendo aceito aqui como parte desse conjunto? Vou escrever isso assim. Ok.
Justo para todos? Um segundo. Essa anotação, chamada set builder, não é nada mais do que um açúcar sintático. Não faz sentido pensar que tenho duas maneiras diferentes de definir conjuntos. Se você definir isso assim, isso é apenas um açúcar sintático para isso. No final das contas, para definir conjuntos, você precisa estabelecer o que significa pertencer a tal conjunto. Qual a dúvida, Clécio? Isso é tipo set comprehension? Como isso é? Tipo set comprehension? Outro nome para isso seria o set comprehension, também familiar como list comprehension. Toda essa notação vem a partir disso. E o que na verdade acaba deixando ele mais poderoso ainda é umas extra decorações na notação que podemos fazer. Eu vou escrever agora um exemplo exatamente na coisa que eu quero começar a definir aqui. Eu vou definir esse conjuntinho aqui, o 3Z. Talvez alguém pode começar a ter um suspeito sobre qual vai acabar sendo. Vou definir esse conjunto usando uma definição que eu não defini ainda, baseada no set builder, e eu estou contando que vocês vão adivinhar o que significa. Vamos ver se vai funcionar. O conjunto... Ok, na verdade preciso falar isso. Preciso falar para vocês como pronunciamos essas coisas todas. E eu vou comprar essa briga infinitas vezes, cada semestre isso. Prestem atenção nisso. Como pronuncio esse símbolo lá. O conjunto de todos os. Toda essa coisa, preciso outra cor aqui para enfatizar isso. Vai acabar sendo, sei lá, amarela. O conjunto de todos os. Aqui eu vou continuar depois pronunciando essa coisa. Essa coisa. Conjunto de todos os A de tipo alfa. Como vou pronunciar essa coisa? Preciso de outra cor aqui. Aí vou acabar. Não vou ter todas essas cores que eu preciso aqui, eu acho. Essa coisa aqui. Vou pronunciar. Como? Taisque. Ok, muito bem. Inclusive é plural, tá? Não é tal que é. É taisque. Então, o que eu vou fazer aqui é copy-paste. E supostamente eu sei pronunciar isso, tá? Então, nesse momento, se eu quero ensinar para alguém como que vai pronunciar isso, é só fazer copy-paste aqui. Pegar essa coisa aqui e pronunciar aqui. Supostamente também você sabe pronunciar esse fi aqui. Qualquer coisa que essa proposição é. Então, novamente, faça um copy-paste aqui. Está acabando o meu espaço. E agora a dúvida é como que eu vou pronunciar essa coisa? Exatamente. É também importante ver. Esse a gente é silencioso. Como vou pronunciar tudo isso então? O conjunto de todos os azinhos de tipo alfa, tais que φ de alfa, φ1, nada. Ok? Pronto. Então, vamos ler isso para entender o que significaria essa notação que nunca introduzi até agora, mas é baseada nessa, eu acho que vocês vão entender o que está dizendo aqui. Opa. O conjunto de todos os 3x, tais que x vem do conjunto dos inteiros. Esse cara aqui é chamado gerador do meu conjunto. Qual conjunto? É esse que eu estou construindo agora. Alguém tem um palpite sobre qual conjunto eu acabei de definir aqui? Com outras palavras que, para quem não entendeu. Para quem parece completamente doido isso? É? Completamente isso? Para quem parece completamente desconhecido, não faz ideia nenhuma qual conjunto eu estou denotando assim. Ok. É assim. Ok, literalmente não tenho direito de escrever essa notação, porque não é essa que eu defini. Parece com ela, mas não é essa. Por quê? Porque x pertence aos reais, x pertence... Não, calma aí, não. Peraí. A notação é o quê? Abre colchete,
bota uma barra em algum lugar no meio, fecha colchete. Mas vamos ver quais são essas duas partes separadas por essa barra no meio. A parte esquerda aqui era apenas uma variável, com sua tipagem, e a parte direita era uma prop. Agora, a parte direita aqui é o quê? 3 vezes x, que é isso? Com certeza não é tipagem. Tá? Inclusive aqui tem vezes, certo? Qual o tipo dessa coisa? Essa pergunta é muito difícil. Vamos pensar, qual é o tipo disso? Resposta razoável, mas errada. Seria o quê? Ah, ok, tá. Vai acabar sendo nem objeto isso. Mas ok, seria uma... Mas se a gente não quer objeto, quer saber exatamente o tipo. 3 vezes x vai ser o quê? O vezes é o quê? Peraí, o vezes, vamos lá. O vezes é o quê? Int cosine para int. Então, se eu pensar assim, vou acabar errando aqui, né? Porque essa coisa, então, deveria ser um int, ok? Beleza, isso deveria ser um int, ok? Qual int é esse x? Então, se esse era para ser um int, esse era para ser um int, toda essa coisa ia ser o quê? Hã? Eu vou morrer junto com vocês com calor, eu estou sofrendo também. Mesmo assim, Enzo, por favor, pode fechar a porta. O barulho fora está sendo mais insuportável do que o inferno que está aqui na temperatura. Vamos lá. Seria um int, porque o quê? Multiplicação, recebeu 2x, blá. Mas tem um grande porém, o x não é um int. Qual o papel do x? Ok, essa coisa aqui efetivamente é um padrão, certo? Posso pensar assim como se fosse um padrão. Uma coisa que tem um buraco e a ideia é aqui também não uma própria um gerador. Que está falando, aqui tem uma ligação de variável, ok? Efetivamente está falando, construa todos os possíveis 3 vezes coisa, onde essa coisa pega todos os possíveis valores do teu gerador. O gerador é o conjunto dos inteiros. Então, esse conjunto aqui vai acabar sendo igual a... Eu não consigo escrever todo ele porque é infinito, mas para qualquer escolha de inteiro que você gosta, ou 3 vezes tua escolha faz parte desse conjunto. Efetivamente, humanamente falando, a gente falaria que esse é o conjunto dos múltiplos de 3. Esses vão ser os elementos dele vão ser esses. Brigas? Sim, Matheus. Vocês não poderiam chamar humanamente como um múltiplo de 3. Por que naturalmente não poderiam chamar esse conjunto de múltiplos de 3? Se eu entender o que essa notação denota, que são para qualquer inteiro 3 vezes ele, e se eu sei o que significa múltiplo de 3, eu vou perceber que é a mesma coisa. Ser um múltiplo de 3 pertencer nesse conjunto acaba sendo isso. Porque o que significa pertencer em conjunto? Então chegamos nesse ponto agora para entender melhor. Se é para alguém querer ter o direito aqui alegar que ele entende qual conjunto é esse, se alguém quer ter o direito de falar que entendi qual é esse conjunto, qual o dever dele? Traduzir o que significa pertencer nele. Então, o desafio para vocês agora é escrever uma tradução nesse momento no papel e levantar a mão em 20 segundos falar qual foi a tradução. Preciso traduzir o que significa que o arbitrário x, onde é um inteiro, pertence nesse conjunto. Se eu sei traduzir isso, eu não estou definindo isso, tá? Não estou redefinindo isso. Estou apenas querendo traduzir o que essa coisa significa. Mas traduzir, não falar, equivalente a algo, quero saber exatamente o que significa. Eu tenho o direito de falar, saber qual é o conjunto, inclusive qual a intenção desse conjunto. A extensão desse conjunto é essa aqui. A intenção desse conjunto é melhor descrita assim. Qual seria então a tradução? O que significa x pertence a 3e? Vou ajudar vocês numa briga previsória. Antes de dar meu palpite sobre o que eu vou escrever aqui na direita, preciso saber qual o tipo da coisa que eu vou escrever. Sempre na minha vida. Então, qual o tipo da coisa da direita? Eu estou falando que essa coisa vai acabar significando isso, então basta eu falar qual o tipo dessa coisa que essa coisa precisa ter. Qual seria o tipo da esquerda? Prop, nada mais. Ok? Então aqui eu preciso de uma prop. Estou perguntando a vocês qual é a prop, que é a tradução certa para a ideia de um x arbitrário pertencer no 3e. Mãos. Quem não falou hoje? Ninguém. Sim. Renan B. Isso. Eu só pensei que isso seria
Fale a proposição, não precisa justificar nada. Seria que x pertence aos múltiplos de 3. Não, peraí. Isso não posso aceitar como prop, né? Porque nem o pertence faz parte da nossa linguagem de props, nem múltiplo, nem 3. Tá? É, tipo, nem múltiplo de 3, na verdade. Então aqui eu preciso algo que compila na nossa linguagem que temos usado sempre para descrever proposições. Preciso uma tradução disso. É algo já, assim, conhecido. Esqueci o nome? Anthony Gabriel. Anthony, falei. Para todo K, Continua. onde o K pertence a 3Z, Para todo K pertencente a quem? ao 3Z, Já tem um problema aí, viu? Você está tentando explicar para mim o que significa o conjunto 3, é? Na tua explicação você está usando esse próprio conjunto. Tem tijolo aqui. Não vou acabar entendendo onde que pertence esse K. Você vai falar para mim, pertence no 3E, mas é esse que eu não estou entendendo o que significa. Sabrina? Que para todo x, Aí tem outra briga. Peraí. para todo x inteiro, Não, mas peraí. Já vou brigar no para todo x. Por quê? A parte esquerda é uma proposição que envolve esse objeto que eu não sei quem é, que eu preciso saber quem é, tá? Que eu quero definir. E envolve também um livre inteiro x. Então, pois é, um segundo. Então, se eu começar aqui para todo x, blá, 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 qualquer coisa que você vai escrever aqui depois, e se eu me afastar de olhar nessa proposição, ela não vai acabar falando nada sobre o meu x. Aqui preciso traduzir a ideia que tal x, tal arbitrário x pertence nesse conjunto. Com certeza aqui precisa aparecer o x. Se ele não aparecer, significa que você não vai precisar nem saber quem é o x, você já vai saber se ele pertence nesse conjunto. Então, por exemplo, se eu perguntar o 7 pertence aqui, você deveria responder nisso sem nem saber quem é o 7. Não quero saber quem é, eu vou responder. Então, no final das contas, se você escrever aqui uma coisa que não envolve o x livre, ou você vai acabar definindo um conjunto que vai setar todo mundo sem ver quem é, ou um conjunto que não vai estar ninguém também sem nem ver. Mas você mudou a ideia muito bem, falando que, peraí, vou trocar o nome de quem? eu tiraria o para todo x e colocaria, existe um k inteiro, Muito bem. Então, esquece para todo x. Se você quer botar essa coisa mentalmente em algum lugar, o lugar certo para botar isso seria aqui. Para todo x, eu defino que o x pertence no 3E, significar isso. Mas essa coisa de ter um bichinho arbitrário é o padrão que a gente sempre usa para definir funções e relações dessa maneira. Então, continua aqui, seria, existe um K. inteiro, Muito bem. Continua. e que x é igual a 3k. Eu vou... Porque eu estou usando a definição do... Um segundo, eu vou escrever não nessa maneira. Eu vou escrever, vou inverter só a ordem para ficar. Ok, a resposta da Sabrina é correta. Eu gostaria de saber a intenção dela, dando o pensamento dela, para saber se ela roubou ou não para dar essa resposta. Porque existe uma maneira de roubar aqui muito legal. Tu vai falar se foi assim ou não. Você pode falar o seguinte: peraí, traduzir essa coisa é meio estranho, mas a gente acabou de falar aqui oralmente que isso vai acabar sendo os múltiplos de 3. Então basta eu roubar e falar o que significa ser múltiplo de 3. Múltiplo de 3 significa isso, então eu vou botar aqui como tradução. É a maneira que tu pensou mesmo ou não? Eu pensei assim, mas eu não sei se eu estaria roubando naquele ponto ali. Um segundo. É correta a resposta, mas qual o problema dessa resposta? A gente já discutiu e descobrimos que, na verdade, esse conjunto vai acabar sendo os múltiplos de 3. O que acontece se eu definir um conjunto A, de uma maneira assim um pouco mais abstrata, eu falar, olha, o A vai ser todos os, f de A, tais que o Azinho pertence a um conjunto A. Não A. U, um T, tais que o Tzinho pertence a um conjunto G. Agora, o que acontece? A resposta da Sabrina estava certíssima antes, mas não me ajuda assim perceber como traduzir essa notação em forma geral. Porque agora não sei qual função é essa. É meio implícito aqui que eu sei as tipagens de F e de quem mais? Qual a tipagem da F aqui?
supostamente estou definindo, ok, preciso falar qual é o conjunto que estou definindo. Um conjunto de tipo, vamos dizer, alfa. A partir disso, seria inferível qual é o tipo da F e qual é o tipo do G que aparece aqui. Ideias sobre a F. Mãos. Sabrina, já que tu está sendo assim julgada, aqui, vamos lá. Qual é o tipo da F? Eu gostaria de dizer que seria alguma coisa que recebe o tipo de T e devolve quem vai processar. Não sei como ele vai fazer. Devolve que tipo de coisa? Começou muito bem. O normal é não perceber a primeira coisa que você percebeu. A segunda coisa, normalmente Ele percebemos. vai devolver o tipo do... Temos o nome para o tipo que vai devolver? Um type? Como é? Um type? Não. Qual era o papel do F aqui? O papel do F nessa coisa era o 3 vezes. A multiplicação por 3. Ela gerou o quê, no final das contas? As saídas da F é quem vai entrar nesse conjunto. Então, a Sabrina começou muito bem no início aqui. Estou enfatizando isso é muito comum errar aqui. Mas produz o quê? Alguém ajudar? Teu? Alfa. E a pergunta é, de onde produz esse alfas? De alfa? Não necessariamente. Porque, por exemplo, se eu tenho uma função age, que ela vai, sei lá, de pessoas para naturais, eu gostaria de pegar a coleção de aplique o age em qualquer pessoazinha P num conjunto das pessoas aqui, da, sei lá, A308. Eu gostaria dessa coisa ser o quê? Um conjunto de naturais. Certo? Vai pegar cada pessoa, aplicar essa função, pegar o natural e vai juntar tudo isso num conjunto. E observe que agora essa função não começou na mesma coisa que produziu. Então aqui, na verdade, preciso da liberdade que Sabrina percebeu. Ela falou, recebe, não lembro exatamente a palavra, mas a essência era essa. Recebe algo que não sei o que é e devolva alfa. O alfa precisa ser alfa, porque vai entrar nesse conjuntinho. Então aqui vai ser de algum tipo, vamos decidir agora um nome para esse. Para lembrar de domínio, eu vou escrever delta. Algum tipo delta. Ok? Ok, e o tipo de G? Mãos. Enzo? É um set de alfa. Set de alfa? Oh, peraí, aqui pode dar ok. Vamos dar um intervalo. Set de alfa? É set de... No exemplo aí, um G. Olhe nesse exemplo aqui. Qual o tipo dessa coisa? Não fale sala, ok? Porque o A308 aqui representa nós. Conjunto de nós, tá? Alguém ajudar? Irmão? Esqueci o nome. João, ok? Fale. Set de... esqueci o nome da letra. Essa aqui? Delta. Seria o quê? Qual a resposta então? Desculpa. 7 de delta, muito bem. Não delta, 7 de delta. O meu gerador pode ter, em geral vai ter bichinhos não do mesmo tipo do que entra no meu conjunto. No meu exemplo, o gerador era o quê? Nós, conjunto de pessoas. Minha função, aplicada em qualquer pessoa, retorna ao natural. O conjunto que estou criando não é um conjunto de pessoas, é um conjunto de naturais. Como que foi aplicado? Usei pessoas, um conjunto de pessoas como gerador. Para cada uma possível escolha de pessoa, apliquei a função recebendo um NAT e eu coletei todos esses NATs num conjunto e esse é o conjunto final que eu gerei lá. Justo? Ok. Então agora sabemos como traduzir isso e finalmente posso falar o que significa que um conjunto é operação fechado. Eu vou falar, vou tentar no mesmo tempo tentar demonstrar que o 3 para economizar tempo, vou tentar fazer tudo imediatamente, porque a gente perdeu muito tempo aqui. Vamos lá. Teorema. O 3 é mais fechado. Como vou demonstrar isso? Faço ideia nenhuma porque não sei o que significa mais fechado. Então, já vou falar aqui o que significa e vocês vão inferir o que significa coração fechado para qualquer operação chamada coração. Isso significa que no coração é o seguinte: começando dentro desse conjunto e aplicando essa operação, não tem como sair.
Vamos traduzir isso. Para todo AB dentro desse conjunto, se você operar esses caras com a operação que você está considerado, você continua dentro desse conjunto. Justo? O que significa? Justo o nome também? Cuidado, tem um para todo lá. Existem duas maneiras extremas que você pode satisfazer isso muito fácil. Se por acaso o conjunto que você está considerando é todo o teu universo, então considera não tem como sair lá. E outra coisa, se você está considerando um conjunto que nem tem como entrar, porque para sair você precisa primeiramente entrar. Isso é, por enquanto, é hand waving, mas se a gente traduzir a definição, a gente pode demonstrar tudo o que eu falei. E isso vai acabar sendo comum para vocês. Como eu ia começar essa demonstração? Alguém? Ok, ainda não somos tão maduros. Eu vou considerar que estamos ainda na infância. Então vou chamar esses caras de UV. Que tipo de coisas são os UV? Os UV são que tipo de coisas? Inteiros. Eu poderia escrever isso, mas isso é açúcar sintático de quantas linhas de código? 2. Qual a primeira? Sejam UV inteiros. Qual a segunda? Qual a segunda? Tal que nenhum comando começa com tal que. Não, essa é a primeira maneira. Isso é açúcar sintático para duas linhas. Vocês acertaram na primeira, a segunda linha é um comando. Qual comando é? Suponha o V pertence a 3, né? Muito bem. Suponha. Esse comando, o que é mesmo? Ataque de implicação. Cadê a implicação? Está escondida aqui. Tá? Se a gente lembrar, isso é açúcar sintático para que tipo de coisa? Para todo AB inteiro. Se por acaso o AB pertence aqui, e essa é uma conjunção, então blá blá. É essa conjunção aqui que está sendo atacada com esse suponha, é esse para todo que está sendo atacado com isso. A gente resuma essa... Opa, nem escrevi isso direito, mas enfim, sejam UV, suponha UV aqui. Ok? O que eu ganhei nos meus dados? Eu ganhei uma conjunção. U pertence ao 3E, ou V pertence ao 3E. Posso extrair essas duas coisas, no final das contas vou ter que o U é igual... Desculpa, que o U pertence ao 3Z. Qual é o meu alvo? Rapidinho. U mais V pertence aqui. Então, tanto nos meus dados quanto no meu alvo, eu tenho essas coisas estranhas que até 2 horas atrás eu nem sabia o que significam. Mas agora espero que eu sei. Então, preciso traduzir essas coisas. No meu rascunho, não, isso não faz parte de código, ok? O que significa isso? E o que significa isso? Vamos traduzir essas, parar aqui, vocês vão continuar essa demonstração depois de fazer o aplique também. Sim, primeira tradução, alguém? Enzo, fale. Existe um H. Por que H? Tá bom, existe um H, continua. Tal que. Não. Me enrolei. Precisa olhar no que significa essa coisa que a gente traduziu assim, pouco roubando com Sabrina no início, e a forma geral seria essa. Mas essa serve aqui. Então existe um H. Fale aí. Tá o quê? Ok. Eu ia falar 3 vezes H igual a 1. Você ia falar isso. Mas o que você vai falar mesmo? Agora eu já não sei. Eu ia falar, mas aí depois Não, tá certíssimo. Você deveria confiar mais em você mesmo. E o alvo seria o quê? seria. Existe um. Tô morrendo aí.
pertencendo a 3Z significa divisível por 3. Existe, mas o ponto é, se você escolheu H no teu rascunho, para a primeira, escolhe H na segunda também. Tá? Não vou usar um novo nome. Existe um H tal que é U mais V, desculpa, 3 vezes H é igual U mais V. E agora, você está visualizando quais são os dados e quais tem o alvo, você sabe como usar, como atacar, como demonstrar isso. Eu espero. Cuidado, nos teus dados, no teu escopo, não existe H. Você vai precisar se preocupar com qual nome escolher, quando de fato você vai fazer algo aqui para introduzir esse nome. Paramos aqui, vou encerrar a gravação, mas tem um clicker.